sobre um convite à libertação. Um convite à libertação. E eu quero ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 8, do versículo 26 até o 39. É um texto muito conhecido e eu creio mesmo que Deus vai ministrar coisas muito importantes para a nossa vida. Você vai sair daqui com algumas armas para você virar algumas chaves dentro da sua vida, dentro da sua casa. E você vai sair daqui um pouco mais discernido de áreas que você precisa colocar diante do Senhor. Um convite à libertação. Lucas 8, do versículo 26 até o 39, diz assim: Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Esse é um texto conhecido que fala da libertação de um endemoniado. E talvez você fale assim: o que a libertação de um endemoniado tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a nossa vida. Quando eu estava lendo esse texto aqui, Deus trouxe à minha mente 7 áreas. Esse homem foi liberto em 7 áreas da vida dele. E às vezes, numa passagem rápida pelo texto, a gente às vezes não consegue compreender que áreas foram essas. Então hoje eu quero trabalhar com você rapidamente sobre 7 áreas que o Senhor precisa afetar a nossa vida, que nós precisamos de libertação. E assim, como assim, Érica, eu já sou crente, eu preciso de libertação? Sim, nós precisamos de libertação em diversas áreas da nossa vida, em diversas questões da nossa vida. Então assim, eu quero que você abra mesmo o seu coração, porque Deus quer falar com a gente áreas específicas a partir desse texto que o diabo tem trabalhado para destruir na nossa vida, na nossa casa. Mas nós cantamos aqui que existe um nome que é poderoso. O nome de Jesus, ele é poderoso. E o mesmo Jesus que trouxe libertação para aquele homem, é Jesus que está aqui hoje e ele quer libertar a nossa vida. Ah, querido, se há libertação no nome de Jesus, eu sou a primeira que eu me jogo. Eu falo: Senhor, liberta-me. Eu quero libertação completa na minha vida. Então, que áreas são essas? A primeira área que eu quero destacar com você, que esse homem foi liberto, diz respeito ao corpo. O corpo é a nossa parte material, né? Vamos dizer que o corpo é a nossa parte física.
Deus criou o nosso corpo com um propósito. A gente vai ver mais lá na frente que Deus faz tudo com propósito. Querido, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas tem um texto na Bíblia que fala que Deus, Ele estabeleceu o tempo, Ele estabeleceu o modo, o lugar onde os homens habitariam. Sabia que Deus tem um propósito para você ter nascido nessa terra, para você ser brasileiro, para você ter a cor que você tem, o jeito que você tem, a língua que você fala. Isso não foi por acaso, não foi uma obra por acaso da natureza. Nosso Deus, Ele é intencional em tudo que faz. Então existe um propósito para eu ter esse corpo que eu tenho, com toda a limitação que eu posso ter no corpo, com toda a deficiência que eu possa ter no corpo. Deus planejou, Deus tem propósito, e o propósito de Deus, ele não pode ser rompido por limitação, por deficiência, por nada, porque Deus, ele usa tudo para a sua glória. Então, o corpo nosso tem um sentido especial da parte de Deus, e esse homem aqui, ele precisava ser liberto no seu corpo. Querido, toda negligência com o cuidado corporal desonra a Deus, porque Deus nos criou assim. Se Deus não quisesse que a gente tivesse corpo, Deus teria criado só o espírito, mas Deus nos fez com o corpo. Então cuidar do nosso corpo honra a Deus. Então toda negligência com cuidado corporal desonra a Deus, todo abuso no cuidado corporal desonra a Deus. E eu sempre vou fazer, dentro das 7 áreas, eu sempre vou fazer 3 perguntas. Como o diabo atuava nessa área com o endemoniado gadareno? Como o diabo age atualmente para a destruição dessa área? E como nós percebemos a restauração de Jesus nessa área? Então vamos para o texto e vamos ver como que o inimigo atuava nessa área do corpo físico com o endemoniado gadareno. Se a gente ler no versículo 27, que a gente viu aqui, você vai perceber que a Bíblia diz assim: fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Então, aquele homem, por causa de estar possesso, ele vivia sem roupas. Se você ler o mesmo texto em Marcos capítulo 5, que fala desse mesmo texto, você vai ver em Marcos 5, que acrescenta que esse homem, noite e dia, ficava cortando-se com pedras. Então a gente vê uma atuação, uma opressão do inimigo no corpo físico desse homem, porque ele arrancava suas roupas, ele andava sem roupas e ele se cortava, ou seja, ele estava destruindo o corpo físico dele. Era assim que o inimigo estava trabalhando na vida daquele endemoniado gadareno. Até hoje, o diabo trabalha assim. Mas que outras maneiras o inimigo age atualmente para que a gente possa causar destruição no nosso corpo e assim desonrar a Deus? Ou quando a gente despreza o corpo, ou quando a gente supervaloriza o corpo. Por exemplo, se você tem tendências à destruição do corpo, seja com vícios, com má alimentação, desprezo pelo sono, uma série de coisas que você negligencia, você desonra a Deus. O diabo tem trabalhado para destruir o corpo físico. Mas também se existe um enaltecimento exagerado, se existe um abuso no cuidado desse corpo, uma vaidade excessiva, uma idolatria ao corpo, de tal maneira que você quer ser perfeito, isso também desonra a Deus. Então o diabo ele tem trabalhado na área do corpo para esses 2 extremos, ou para você destruir, ou para você idolatrar. Não caia em nenhuma dessas artimanhas, nem na destruição, nem na idolatria. Então o diabo tem agido dessa maneira. E como que nós podemos perceber a restauração de Jesus nessa área? Porque quando Jesus entra, quando Jesus nos afeta em determinadas áreas que nós precisamos de libertação, Jesus muda o quadro. E naquele homem também foi assim. Se a gente olhar o versículo 35, você vai ler na sua Bíblia que o homem estava sentado aos pés de Jesus e vestido. Aquele homem que antes estava sem roupas e andava nu, agora ele está vestido. Agora ele tem o cuidado do corpo de maneira adequada. Então assim, uma área, a primeira área que a gente precisa hoje render ao Senhor é essa área
Senhor, por favor, Espírito Santo, por favor, ministra agora na vida dos meus irmãos. Fale com eles de maneira poderosa, que a tua voz ecoe mais alto do que todas as outras vozes. Se há algum comportamento destrutivo relacionado ao corpo nessa hora, que o Senhor, ó Deus, ministre a vida dos meus irmãos. Se há algum comportamento de enaltecimento do corpo, de idolatria ao corpo, que o teu Espírito Santo possa mostrar isso de maneira clara, em nome de Jesus. A segunda área que eu quero que você coloque, querido, você vai colocar essas áreas diante do Espírito Santo. Enquanto eu estiver pregando, você vai rendendo ao Espírito Santo. Senhor, por favor. Você vai orando no seu lugar assim: Espírito Santo, por favor, me mostra, me mostra. Se tem algo nessa área, me mostra. Porque às vezes a gente fala assim: não, tem nada não, essa área aí tá ok, tem nada não. Mas às vezes, se você der oportunidade para o Espírito Santo falar com você, ele vai falar, você vai falar assim: que isso? Mas eu, Senhor, não sabia, Deus. Porque tem coisas que o Espírito Santo fala com a gente, que se não for a voz do Espírito Santo, a gente mesmo acha que não é não. A segunda área que esse homem, ele era atingido e que Jesus o libertou. A segunda área é a mente. A nossa mente. A nossa mente fala da área dos nossos pensamentos, planos, projetos, nosso discernimento, nosso juízo, nosso bom senso, nosso entendimento. Ah, queridos, às vezes a gente está assim, bem por fora, mas na nossa mente há pecados escondidos. Às vezes você pode perceber uma batalha na sua mente. O nome de Jesus é poderoso para poder tocar na sua mente. Ah, queridos, às vezes a gente pode estar usando um perfume importado por fora e a nossa mente é um esgoto. Se for aberto, fede. É um esgoto. O Senhor quer tocar nessa área dos nossos pensamentos. É por isso que a Bíblia diz o tempo todo: pense nas coisas que são do alto, busque as coisas que são de cima. Esse homem, ele não foi liberto só no corpo, porque antes ele se cortava e andava nu, e agora ele estava vestido, ele não se cortava mais. Aquele homem foi liberto na mente também. E como que a gente vê isso no endemoniado gadareno? A Bíblia diz que após o encontro com Jesus, no versículo 35, diz que ele ficou em perfeito juízo. Ora, se depois do encontro com Jesus ele ficou em perfeito juízo, é porque antes ele não estava em perfeito juízo. Ou seja, ele estava atingido, aprisionado na sua mente. Em Marcos 5:5, que fala do mesmo episódio, a gente vai ler que noite e dia ele andava gritando, o que sugere falta de discernimento, o que sugere falta de juízo. Então, aquele homem que estava aprisionado no corpo, ele também estava sendo afetado na sua mente. O endemoniado gadareno. Hoje, como que o inimigo age para a destruição da nossa mente, gente? Da nossa mente. Pensamentos maus, ideologias equivocadas, argumentos falaciosos, pecados na mente, pornografia, mente fechada para crer, incredulidade, racionalismo, relativismo, tradicionalismo. Ah, queridos, há tanta coisa que aprisiona a nossa mente, que nos impede de avançar em Cristo. Eu me lembro, há uns 10 anos, mais ou menos, eu estava num momento assim de quebrantamento, e o Senhor falou comigo assim: você está como fariseu. Eu olhei e falei assim: meu Deus, querido, se não fosse o Espírito Santo falando, eu ia dizer o quê? Que não. Mas quando o Espírito Santo fala, ele falou assim: você está aprisionada. E eu falei: você é aprisionada como? O Espírito Santo falou comigo: você está aprisionada na religiosidade. Você colocou muros. Você me colocou dentro de uma caixa. E parece que você dita, você sabe como eu vou agir, como eu não vou agir.
Queridos, e há pouco mais de 10 anos, o Senhor me libertou. E o que eu tenho usufruído hoje no Espírito é algo que veio através de libertação de Deus. Eu já era crente, amava Jesus, anos e anos. Mas às vezes a nossa mente está aprisionada. A nossa mente precisa de um toque poderoso do Senhor. Então o diabo age na nossa mente. E como nós percebemos a restauração de Jesus nessa área, no endemoniado? Quando a gente lê o texto, a gente vai ver o quê? Que o endemoniado, após se encontrar com Jesus, ele estava em perfeito juízo. E a Bíblia diz no versículo 35 assim, ele estava vestido em perfeito juízo e muitos ficaram com medo. E ele estava assentado aos pés de Jesus. Ou seja, ele estava agora, sua mente, antes aprisionada, agora ele estava dando atenção à palavra de Deus. Ele estava dando atenção, colocando a sua mente na palavra de Deus. Então a gente vê essa libertação. Então, segunda área, a mente. Eu quero que você renda a sua mente ao Senhor e diga para o Senhor: Espírito Santo de Deus, vê se tem alguma coisa fedendo aqui dentro. Eu quero ser tocada pelo Senhor. Queridos, o Senhor nos toca onde nós mostramos para Ele. Onde nós revelamos e falamos: Senhor, por favor, vem, toca aqui. Terceira área que esse homem foi liberto, que nós precisamos, é a área da família. Houve restauração na área de família na vida desse homem. Família é reflexo da paternidade de Deus. A família nos concede proteção, provisão, segurança. Família é projeto de Deus para a humanidade. E esse homem, ele teve a família, o relacionamento familiar destruído pelo inimigo. Como que você vê isso? Quando a gente lê o texto, a gente vai ver que esse homem, ele não vivia em casa alguma, mas ele vivia nos sepulcros. O inimigo estava privando esse homem do lar, da família, da casa, do convívio. Porque esse homem não era um órfão abandonado, sabe? Não era isso, esse homem. Esse homem, ele tinha casa, ele tinha família. Porque quando ele foi restaurado, o que Jesus disse para ele? Volte para sua casa e conte o que Deus fez a você. Então ele tinha uma casa. Ele tinha pessoas para contar que estavam nessa casa. Ele tinha família. Só que o inimigo havia destruído o relacionamento familiar. E ele se colocava distante. Como que o inimigo tem agido hoje para a destruição da família? Queridos, em muitas vertentes. Brigas, discussões, traições, bebedices, divórcio, incompreensão, divisões, ideologias, mau uso da palavra, insubmissão, rebeldia, desobediência aos pais, ira com os filhos. Queridos, existem coisas que acontecem dentro do teto da nossa casa que ninguém sabe, que ninguém vê. Mas existem pecados que estão debaixo do nosso teto, que nós convivemos com isso e nós precisamos de libertação. Eu tenho orado muito pela minha rua, né? Pela rua Cândido Álvaro Machado. Existe um avivamento de Deus vindo e grandes avivamentos, às vezes Deus marcou grandes avivamentos em algumas ruas. Então tem alguns avivamentos, você vê avivamento na rua Azusa, né? Você tem avivamento da rua tal, da rua tal. A gente, quando lê as histórias de avivamento, a gente vê. Querido, eu oro pela minha rua, Cândido Álvaro Machado. Falei: Senhor, você tem um avivamento vindo para o Brasil. Eis aqui a minha rua, Cândido Álvaro Machado. Está aqui, eu oro pelos meus vizinhos, pela minha rua. E uma vez Deus falou comigo assim: Érica, ore mesmo. Ore mesmo. Porque você passa pela sua rua, você olha as casas assim, o quintalzinho, tudo isso, você não tem ideia do que acontece dentro das casas. Você não tem ideia. Querido, às vezes eu passo na rua, olho um prédio, às vezes aquele prédio enorme, assim, vários andares. Às vezes eu começo orando,
Porque às vezes ali dentro, naquele prédio, em algum apartamento ali, às vezes tem alguém sendo abusado ali, às vezes tem violência acontecendo ali, às vezes tem mães se irando com filhos ali, às vezes tem gritaria, tem bebedice, tem uma série de coisas acontecendo para a destruição da família. E a gente não se dá conta. Você sabe o que acontece debaixo do seu teto. O inimigo tem usado e abusado de armas para a destruição da família. E foi assim que aconteceu com o endemoniado. E como que a gente vê a restauração de Jesus nessa área? É maravilhoso, porque após ele ser liberto, é interessante porque o endemoniado suplica a Jesus para que o deixasse ir com ele. Então o endemoniado está falando assim, agora que ele está liberto, ele está falando, Jesus, por favor, deixa eu ir com o Senhor, eu quero te seguir. Jesus fala assim, não, volte para sua casa. Jesus estava falando, restaure a sua família. Volte para a sua casa. Queridos, tem uma frase do Oswald Smith que a gente usa no Ministério de Missões, lá na Segunda Igreja, como um marco. E a frase diz assim, a luz que brilha mais longe, necessariamente brilha mais forte no ponto de origem. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer missões nos confins da terra. Eu quero ir lá para o Timor-Leste, né, para onde a gente foi. Eu quero ir lá para a África. Eu quero ir lá para não sei aonde. Eu tenho um chamado para ir para lá. Tudo bem, eu também fui. Nós fomos missionários no Timor-Leste, lá no Sudeste da Ásia, né? Enfim, só que a luz que brilha mais longe, necessariamente brilha mais forte no ponto de origem. Não tem como você falar que quer ser uma bênção do outro lado do mundo e você não é uma bênção para o seu vizinho. Não faz sentido você falar que eu quero abençoar as crianças lá na África e eu não obedeço meu pai. Eu não honro a minha mãe. Querido, se você pega um farol e você pega aquele farol que brilha longe, que ele vai muito longe, onde esse farol brilha mais forte? No ponto de origem. Você quer ir muito longe? Brilhe forte onde você está. Você quer que Deus te envie muito longe? Brilhe forte onde você está. Quanto mais forte você brilhar no ponto de origem, mais Deus te expande. Mais Deus te leva. Agora, esse homem aqui, Deus mandou ele de volta para casa. Ele estava, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero falar agora do Senhor para todo mundo. Jesus fala para ele, volta para sua casa. Começa sendo luz lá, na sua casa. Restaura a sua família, o seu convívio. E aquele homem foi. Então a gente vê uma restauração de Jesus na família. A quarta área, que você vê que esse homem estava destruído nessa área, e Jesus restaurou. Estão acompanhando comigo? Jesus restaurou corpo, mente, família. Agora a quarta área que esse homem foi restaurado. A vida espiritual, a vida com Deus, a influência da verdadeira vida na vida dele. Querido, onde a vida de Deus, há crescimento, amadurecimento, multiplicação, abundância, colheita, espírito de vida. Como que o diabo atuava nessa área no endemoniado gadareno? Como que o diabo estava minando a vida espiritual dele? O diabo inseriu num contexto de morte. Jesus é a vida. Onde Jesus está, a vida, abundância, alegria, tudo floresce, tudo multiplica com Jesus. O que o diabo fez com aquele homem? Inseriu ele num contexto de morte. A Bíblia diz que aquele homem vivia nos sepulcros. Ele vivia num contexto de morte, espírito de morte, espírito de suicídio. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele se cortava querendo destruir a própria vida. Quando os demônios saem dele e entram nos porcos, o que os porcos fazem? Vão para o precipício e se precipitam ao mar. Então você percebe que essa vida estava completamente destruída. Nos sepulcros a morte, destruição, decomposição, apodrecimento, fedor, vida com Deus rompida. Queridos, como que o inimigo age hoje para destruir o fluir da vida de Deus em nós? Ele continua agindo. Querido, essas áreas que o endemoniado gadareno ele foi liberto, são áreas de ataque do inimigo. A gente precisa estar discernido quanto a isso.
Como que o inimigo age hoje para a destruição do fluir da vida de Deus em nós? Ele faz de tudo para que você não desenvolva uma vida devocional, uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum. Querido, a palavra de Deus é alimento, é água. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. A palavra de Deus é alimento, é água. Querido, sem pão e sem água a gente morre. Sem comida, sem bebida a gente morre. Por que que você acha que você consegue maratonar uma série tranquilo? Fica ali ligadão. Quando está no culto, você quase morre de sono. Você lê um livro, você joga um jogo, você fica pilhado. Você vai ler a Bíblia, vai te dar um sono. Você acha que isso é só físico? Não, querido. O diabo sabe o que acontece com pessoas que se rendem à palavra, que se rendem a uma vida de oração, a uma vida de jejum, a uma vida de leitura, de entrega. Então eu quero que você seja despertado. Como anda a sua vida devocional, o seu momento de intimidade com Deus? Querido, se a gente pudesse medir, assim, sempre falo isso, se a gente pudesse medir o nosso nível de intimidade com Deus, a gente tem que medir pelo que acontece no secreto e não no público. Então, assim, eu sempre falo isso, né? Acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou fazer de novo, porque sempre tem gente nova, né? Vamos fazer um teste aqui rapidinho, para você ver o nível de intimidade que você está com Deus. Tira da sua vida tudo que é culto público. Então, não vai contar domingo. Não vai contar culto durante a semana. Se tem reunião de célula ou grupo pequeno, não conta. Tudo que envolve mais pessoas, não conta. Se você retirar da sua vida tudo que é público, o que sobra? O que sobra é a sua vida com Deus. O que sobra é a sua intimidade com Deus. Então não negocie a sua vida devocional. Esse homem, ele estava atingido na sua vida espiritual. Ele estava no contexto de morte. E como nós percebemos a restauração de Jesus nessa área? Ora, as pessoas, quando ele foi liberto, as pessoas viram o homem assentado aos pés de Jesus. Aquele homem que estava no contexto de sepulcro, de morte, que não tinha vida de Deus, agora esse homem está sentado para se alimentar do pão da vida, da água viva. Querido, ele foi liberto na sua vida espiritual. A quinta área que eu quero colocar para você é a área da liberdade. Liberdade. O homem, ele foi criado num contexto de liberdade. Deus criou o homem com liberdade. Quando Deus pensou numa casa para o homem, quando Deus pensou num lugar para o homem habitar, Deus não pensou em parede, Deus não pensou em muro, Deus pensou em jardim. Quando Deus pensou num ambiente para o homem viver, Ele não pensou num metro quadrado para ele se estabelecer, Ele deu um jardim para o homem caminhar, para o homem passear, para o homem conversar com Ele. Então, nosso Deus é Deus de liberdade. Queridos, como que o inimigo atuava nessa área, no endemoniado gadareno? Ora, o homem estava tão aprisionado que isso se manifestava no físico dele. A Bíblia diz que ele vivia com os pés e com as mãos com correntes. E era tão grande o aprisionamento dele que mesmo com as correntes e tendo gente às vezes vigiando, ele conseguia se soltar daquilo dali, se rasgar, se cortar. Mas ele vivia preso, ele tinha muitos demônios. Como o inimigo age atualmente para a destruição da nossa liberdade? Sugestões de aprisionamento no físico, na mente, no coração. Todo vício é uma prisão, porque você não consegue sair daquilo dali.
Falta de perdão é uma prisão, amargura é prisão, incredulidade quanto a uma vida de total liberdade no espírito é prisão, religiosidade é prisão, comprometimento com os valores do mundo é prisão. Então o inimigo continua agindo para afetar a nossa liberdade. E como nós percebemos a restauração de Jesus nessa área? O povo viu o homem livre, sem correntes, assentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, com libertação física, mental, espiritual, em total liberdade de sentidos. Jesus atuou na liberdade. A sexta área que a gente vê a restauração de Jesus é a área da comunhão. Quando Deus criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus nos fez seres relacionais. A família e a igreja expressam essa verdade. Deus é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia, a Bíblia está recheada de mandamentos recíprocos. O que são mandamentos recíprocos? São mandamentos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, alegrai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, não mentais uns aos outros. Mandamentos recíprocos. Você só cumpre mandamento recíproco em comunhão, querido. Você só cumpre mandamento recíproco com relacionamento. E como que o inimigo atuava nessa área do relacionamento no endemoniado gadareno? Ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Aquele homem vivia sozinho. O diabo rompeu qualquer possibilidade daquele homem se relacionar com outras pessoas. Ele perdeu família, ele perdeu amigos, ele não partia o pão com ninguém, ele não possuía relacionamentos, ele vivia sozinho o tempo todo. Cuidado quando você começar a se isolar demais. Muito cuidado. Como que o inimigo age atualmente para a destruição da comunhão? De diversas maneiras. Algumas heresias, por exemplo, algumas coisas que tem aí, tipo, Jesus sim, igreja não. Tem uns movimentos desses por aí. Jesus sim, igreja não. Querido, isso é filosofia do inferno. Do inferno. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus veio edificar a sua igreja. A comunhão, ela é da essência de Deus. E uma vez eu estava orando e Deus falou comigo: minha filha, igreja é corpo. Corpo é o lugar onde você tem membros diferentes, mas conectados. Corpo é onde você tem um membro conectado ao outro, exercendo função. Lugar onde você tem membro fora do corpo é açougue, não é igreja. Lugar onde você tem membro fora do corpo, todo membro fora do corpo está morto. Lugar onde você encontra membro fora do corpo é açougue. Existe filosofia de açougue. Jesus sim, igreja não. Como assim? Jesus é o cabeça. Você quer cabeça, não quer o corpo. Você vai andar com a cabeça, não. Então assim, comunhão, esteja conectado. Como que o inimigo age para a destruição da comunhão? Além de heresias, decepções, faz você se decepcionar na igreja. Aí você fala: não quero saber mais da igreja. Querido, todo lugar tem decepção, querido. Todo lugar. Você não vai achar um lugar perfeito, não. Mesmo porque se você achar, você não pode entrar lá, senão você estraga, né? Se eu achar um lugar perfeito, não pode entrar, que se eu entrar, eu vou estragar. Então assim, não tem lugar perfeito. Querido, mas na família, se tem lugar onde a gente é ferido, é família. Não é não? Família é o lugar onde é mais ferido, mas é onde a gente é mais curado também. Igreja também, a gente às vezes se fere, mas a gente também se cura. Mas não abra mão da comunhão. Decepções, brigas, inveja, soberba, vaidade, intolerância, preconceito, orgulho, egoísmo, fofoca, maledicência, mentira. Tudo isso quebra a comunhão. Tudo isso rompe com a comunhão. E como nós percebemos a restauração de Jesus nessa área? Você viu, quando o endemoniado ele foi curado, ele disse para Jesus, quando ele foi liberto, Jesus falou para ele: volte para sua casa. E depois ele desenvolve ainda um ministério, né? Porque ele vai contando para casa e para os amigos tudo que Jesus tinha feito. Então, a comunhão. E a última área, que esse endemoniado ele foi liberto,
foi restaurado, foi na área do propósito. Queridos, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. É Provérbios 16, versículo 4, a parte A. Primeira parte, diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo com um propósito. Isso significa que Deus, ele é intencional em tudo que ele faz. Antes de você nascer, Deus tinha planos para você. Deus escreveu a seu respeito. Agora, se a gente vai viver isso ou não, compete a nós. Aquele homem, ele não tinha propósito. Propósito tem a ver com intencionalidade, com destino, com razão de viver. Como que o inimigo atuava nessa área, na vida do endemoniado gadareno? Querido, ele era tão cheio de demônios que ele havia perdido qualquer sentido na vida. Todos que olhavam para ele falavam assim: gente, para esse homem não tem esperança não. Aquele homem não tinha nenhum sentido eterno, ele vivia por viver. Ele existia, mas ele não tinha sentido nenhum. Como que o inimigo atua hoje para a destruição do propósito na nossa vida? Ele trabalha para que a gente se apegue a uma rotina sem sentido, um apego às coisas dessa terra, aos bens materiais, propostas distantes do plano de Deus. Você começa a sonhar com os aplausos desse mundo. Tudo isso vai te afastando do propósito eterno, do propósito para o qual Deus te criou. E como que nós percebemos a restauração de Jesus nessa área? Querido, além de voltar para a família, a Bíblia diz no versículo 39 assim: Jesus diz para ele: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Ele não só voltou para casa e anunciou em casa, como aquele homem agora estava contando para a cidade inteira o que Jesus tinha feito com ele. Ele passou de endemoniado a missionário. Porque a vida dele ganhou sentido, ganhou propósito, ganhou senso de eternidade. Queridos, deixa eu te falar algo relacionado a propósito. Não viva sem senso de eternidade. Aquilo que você está vivendo, a maneira como você está se doando, tenha propósito na sua vida. Qual é o sentido da vida? Alguns pensam que o sentido da vida é ser feliz. Deixa eu te dizer, o sentido da vida não é ser feliz, não. O sentido da vida é ficar rico, não é ficar rico também não. O sentido da vida é conhecer a Deus. O sentido da vida é permanecer conhecendo, porque a gente nunca está pronto. Então o objetivo da vida é conhecer a Deus, permanecer, continuar conhecendo. Mas o sentido da vida não é apenas você conhecer a Deus e continuar conhecendo. O sentido da vida também é torná-lo conhecido. Porque você não se enche apenas para ficar um obeso espiritual. Não, existe um propósito para tudo que você recebe de Deus, que é para você entregar. Então o objetivo da vida é conhecer a Deus, permanecer conhecendo, torná-lo conhecido. Como? Manifestando o seu reino onde nós estivermos. Manifestar o reino de Deus. Isso tem a ver com propósito. Às vezes as pessoas pensam que ter um propósito na vida é um anjo aparecer e falar: vai agora para os confins da terra. Não, querido, até pode. Deus até pode enviar um anjo com uma mensagem para você. Deus até pode mudar a sua rota. Mas propósito tem a ver com manifestação do reino de Deus. Onde você está, você precisa manifestar o reino de Deus. Na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua, no seu local de trabalho. Propósito, Deus te criou para manifestar o reino dele. Onde você está? Queridos, são coisas simples. Queridos, eu tive a oportunidade, depois que eu voltei, a gente voltou de Timor-Leste, depois ficamos 3 meses aqui, fomos para os Estados Unidos, ficamos lá 1 ano, no treinamento missionário, depois nós voltamos. Quando eu cheguei aqui em 2019,
Deus falou comigo, começou a falar comigo sobre a minha rua, sobre as crianças da minha rua. E Deus me deu um amor muito grande pelos vizinhos. E eu falei, Senhor, não tem sentido. Não tem sentido eu pregar lá no Timor-Leste e não ser bênção na minha rua. Eu quero agora, eu estou aqui. Se eu estou aqui, aqui é meu campo missionário. Porque, querido, deixa eu dizer para você, só tem duas opções para você. Ou você já é liberto, conhece o Senhor, e você é um missionário, ou você não conhece e você é campo missionário. Ou você está no grupo dos que precisam falar, ou você está no grupo dos que precisam ouvir. Se você não está no grupo daqueles que precisam receber a mensagem do Evangelho, você está no grupo daqueles que precisam falar. Não tem outro. Quando Deus olha para a terra, Ele só vê dois grupos, os salvos e os perdidos. A gente divide a sociedade em diversas categorias. Deus olha para o planeta e Ele vê dois grupos, os salvos e os perdidos. Aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam falar. Aquele que é campo missionário, que precisa ser semeado, e aquele que é o missionário. Então, assim, orando pelos meus vizinhos, Deus me deu oportunidade, meu vizinho de muro mesmo. Passava muitas questões naquela família. Muita dificuldade, a gente ouvia muita briga. E muita discussão, e muito tudo que você possa imaginar. Aquela situação que você fala assim, meu Deus, só o Senhor para mudar esses vizinhos. E eu me lembro quantas vezes eu, Clovinho, depois as crianças já estavam maiorzinhas, às vezes Daniel e Lisa viam, eles faziam também. A gente orava com a mão no muro. Assim, a gente dentro de casa, às vezes na sala, a gente orava com a mão no muro, que sabia que eles estavam lá em discussão, brigando. E a gente orava por libertação. Aí, enquanto a gente não parava de ouvir a gritaria, a gente não parava de orar, com a mão no muro. Às vezes, o vizinho está brigando, está gritando, você está reclamando. Deus te colocou ali. Deus te colocou do lado daquela família. Não é para você olhar para aquele vizinho seu que está bêbado, que está gritando, e você falar, é uma porcaria morar nesse lugar. Não, querido, Deus te plantou ali com um propósito. Aquilo dali é campo missionário, aquilo dali é semente de intercessão. A gente precisa mudar o nosso olhar. A gente precisa olhar com um olhar de colheita, com um olhar de manifestar o reino de Deus. Queridos, eu orava com as mãos no muro. Uma família, pai, mãe, 5 filhos. E a gente orando ali, na época eles tinham 4, né? A gente orando ali com a mão no muro, quantas vezes? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, a gente orando com a mão no muro. Querido, Deus me deu uma estratégia para começar a falar de Jesus para as crianças da minha rua. Aquelas crianças começaram a ir. Quando elas começaram a ir, a gente teve acesso aos pais. Queridos, em 2020, eu acho, 2019, 2020, agora não lembro. Eu tive o privilégio de batizar todos. Todos. De uma vez só no batistério. O pai, a mãe, os filhos. Hoje, eu estou lá. E ele toca. E é louvor. Louvor, louvor, louvor. Para todo mundo que passa é louvor, adoração a Deus. Queridos, mas se eu tivesse olhado para aquilo com desdém, reclamando, eu teria perdido a oportunidade em Deus de ser resposta naquele lugar. Porque o Senhor curou um endemoniado gadareno e mandou ele voltar para casa. E ele voltou e ele começou a anunciar na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. É nossa responsabilidade anunciar por onde a gente passa o que Jesus fez por nós. Aleluia! Nós precisamos mudar a nossa visão, a nossa mentalidade. A gente precisa manifestar o reino de Deus onde nós estamos. Olhe para as situações desagradáveis no seu prédio, na sua rua, na sua vizinhança. Talvez você olhar essa vizinhança aqui. Olha, essa vizinhança aqui é muito difícil. Esse aqui é um lugar muito perigoso que eu moro. Eu não quero sair daqui. Querido, a
A hora que você tiver que sair, se tiver que sair, Deus vai tirar você. Mas enquanto Deus te plantar ali, seja semente de Deus ali. Porque, querido, das duas, uma. Ou você apresenta desculpas a Deus. Desculpas para não agir, desculpas para não fazer, desculpas para não orar, desculpas para não se envolver. Ou você apresenta desculpas, ou você se apresenta como resposta. Escolha se apresentar como resposta de Deus. Pode ser que você seja a resposta de Deus no ambiente de trabalho onde você está. Talvez você fale assim: ai, meu ambiente de trabalho é muito difícil, estou doida para Deus me dar outro emprego, porque lá só tem eu de cristão. Querido, pelo amor de Deus, para com essa oração. Aí você quer sair para não ter ninguém? Para com isso. Só tem você de cristão, é um privilégio. Porque Deus te inseriu num campo missionário. Você consegue entender? A gente precisa mudar, a gente precisa ser liberto na mente. Por isso que eu falo, querida, a libertação é muito maior do que a gente pensa. Então, assim, aqui a gente viu um homem que foi liberto no corpo, na mente, na família, na vida espiritual, na liberdade, na comunhão e no propósito. Ele teve essas áreas restauradas. Eu falei muita coisa aqui, mas eu queria orar com você. Eu queria orar por você. Porque eu tenho certeza que, dentre todas essas áreas que eu falei, o Espírito Santo falou com você. E assim, o Senhor está aqui. A oportunidade está lançada. Ou você fica como você está, ou você se apresenta e fala: Senhor, eis-me aqui para receber um pouco mais do Senhor, um pouco mais de cura, de libertação do Senhor. Amém? Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero que você analise agora o seu relacionamento com o seu corpo. Se de alguma maneira você tem agido com desprezo, se de alguma maneira você tem agido com idolatria, que o Espírito Santo ministre a sua vida agora. Eu quero que você coloque diante do Senhor a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que tem consumido a sua mente. Você tem enchido a sua mente de quê? Eu quero que você analise o seu relacionamento familiar. O que acontece debaixo do seu teto? Quem é você quando você volta para casa? Quem é você quando você está sozinho em casa? Quem é você quando está só você e sua mulher? Quem é você quando você está com seus filhos? Quem é você sozinho no seu quarto? Quero que você coloque diante de Deus a sua vida espiritual. Porque talvez você esteja aqui e você precise falar para Deus: Senhor, aumenta a minha fome do Senhor. Aumenta a minha sede do Senhor. Muda a minha visão, Senhor. Eu preciso entender mais das coisas do Senhor. Eu quero que você coloque a liberdade diante do Senhor. Existem aprisionamentos na nossa mente, aprisionamentos na nossa vida. E nós precisamos ser libertos. A verdade liberta. Eu quero que você coloque a questão da comunhão diante do Senhor. Eu não sei como anda a sua comunhão. Eu não sei qual relacionamento que você tem na sua família, qual relacionamento que você tem com a igreja. Se você tem talvez alguma mágoa, se você é ressentido com alguém, se você foi muito decepcionado em contextos religiosos e você criou um bloqueio dentro de você quanto a isso. Quero que você coloque isso diante de Deus. É noite de libertação, gente. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo quer libertar, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer nos encher de poder. Ele quer dar senso de propósito, de destino para você. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E se em alguma dessas áreas, se você quer colocar algo diante de Deus, eu quero convidar você para você sair do seu lugar e você vir aqui à frente. Eu quero orar com você.
perca essa oportunidade do Senhor. Coração, mente, família, relacionamentos, igreja. Ai, Espírito Santo, toca, Senhor, nos corações. Toca nos corações agora. Ah, querido, um dia pode ser o dia de mudança radical na sua vida. Talvez tudo que você precise seja dar um passo na direção de Deus. Ah, querido, a gente dá um passo na direção de Deus, Deus dá 20 na nossa. Mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. Queridos, tem coisa que a gente quer fazer e a gente não faz. Tem coisas que a gente não quer fazer e a gente faz. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero ministrar aqui sobre a sua vida. Se tem algo que você precisa colocar diante de Deus, por favor, não fique onde você está. Não fique onde você está. Eu sei que existe uma batalha tremenda nessa hora. Existe uma batalha para você ficar onde você está. Existe uma batalha se seus olhos fossem abertos. Ah, querido, se os nossos olhos fossem abertos nessa hora, a gente ia ver uma batalha tão grande para que você não se movimente, para que você não entregue, para que você não se coloque, para que você não se renda. Ah, querido, mas eu intercedo, eu começo a interceder nessa hora em nome de Jesus. Para você que está aí e sabe que seu lugar é aqui, junto com os meus irmãos aqui. Que você vença essa batalha em nome de Jesus. Que o Espírito te encha de ousadia nessa hora, de poder nessa hora, de ousadia. Ousadia para se posicionar, para se levantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito te chama. Ele te convoca nessa hora. Ah, Senhor, nessa hora, Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos aqui diante do Senhor. Ah, Deus, o Senhor sabe exatamente o que fez, ó Deus, com que os meus irmãos se levantassem nessa hora dos seus lugares, ó Deus, e eles viessem aqui à frente, completamente rendidos ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nessa hora eu peço ao Senhor, ó Deus, que haja libertação do Senhor, cura do Senhor, restauração do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, faça algo novo nessa noite, ó Deus. Faça algo novo, construa uma nova página, dê uma nova história, Senhor. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, capacita de forma extraordinária os meus irmãos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Que famílias sejam alcançadas, que pessoas sejam libertas, que vícios sejam quebrados nessa hora, que mentes sejam cheias do Teu Espírito, Senhor. Ah, Deus, eu clamo agora por pensamentos do alto, propósito, destino. Ah, Senhor, nessa hora eu clamo, Espírito Santo de Deus, toca na mente dos meus irmãos nessa hora. Liberta em nome de Jesus, que os pensamentos maus, que os pensamentos
retirados no poder do nome de Jesus. Que os meus irmãos sejam cheios da vida do Senhor, do fluir do Senhor, em nome de Jesus. Relacionamentos sejam restaurados, famílias sejam impactadas nessa hora. Ó Deus, o Senhor sabe o que acontece debaixo do nosso teto. Espírito Santo de Deus, venha com a tua libertação nessa hora. Traga um novo ambiente familiar nessa hora. Traga um novo ambiente familiar nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus. Anjos guerreiros do Senhor, batalhando em favor dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora que o Senhor comunique a vontade do Senhor, propósito do Senhor, visão do Senhor, chamado do Senhor. Restaura chamados nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que estava morto, aquilo que estava esquecido, ó Senhor, traz a vida novamente. Faz brilhar, ó Deus, como o sol do meio-dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E sobre os meus irmãos aqui eu clamo, Senhor. Eu clamo por liberdade no teu Espírito, Deus. Que eles experimentem da vida abundante no Senhor. Que eles experimentem de um fluir no teu Espírito jamais sonhado por eles, jamais imaginado por eles, ó Deus. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, ó Deus. Para a glória do teu nome. Nós te rendemos honra, louvor e adoração por tudo quanto o Senhor tem feito nessa noite aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Pastora, que Deus abençoe seu ministério, sua família, sua vida. Estamos mais uma vez impactados com a palavra do Senhor. Queridos, não perca o foco.
Você foi abençoado, você recebeu do Senhor esta noite? Nessa semana vai ter mais da parte do Senhor. Então venha receber mais do Senhor. Para o Ministério de Família e para o Ministério de Intercessão e aqueles que quiserem estar conosco, amanhã às 20 horas nós estaremos no nosso terceiro culto de oração aqui na praça da Lagoa do Vigário, de frente para o Brilho do Sol, para aquele material de construção que tem um gramado, nós iremos fazer ali. Nós tivemos segunda-feira lá no Monte da Codim, fizemos lá uma vigília de oração. Tivemos sexta-feira aqui, fizemos uma vigília de oração. E segunda-feira será a terceira vigília de oração, que nós iremos fazer às 20 horas aqui. A gente pode sair aqui da igreja caminhando, ou que estiver de carro pertinho. Então se esforce para estar conosco amanhã. A igreja tem orado, nós temos jejuado. O jejum terminará agora na conferência de família, na quinta-feira. E temos certeza que Deus irá ainda fazer grandes maravilhas no nosso meio. Como a pastora Érica aqui, com os pastores que estarão conosco na congregação. Curve a sua cabeça, vamos orar encerrando o culto e agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós recebemos uma grande porção do Teu reino hoje. Pedimos que o Senhor receba os louvores que foram aqui entoados como cheiro suave no Seu nome de graça. Pedimos que o Senhor seja conosco, ó Pai, nos levando para os nossos lares, nos acompanhando durante a semana e, ó Deus, que cada um que saia daqui possa realmente sair impactado, ó Deus, compactado com o Senhor, com a Tua palavra, Deus, com o propósito realmente de Te servir, ó Deus, de estar conectado, ó Pai, com o Teu reino, com a Tua vontade, ó Pai. Faça maravilhas no nosso meio. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus, e amém. Querido, Deus abençoe. Vai na paz.